tá? Vai ser no esquema da primeira atividade. Ok. Gente, então vamos lá. Só um minutinho. Diferente de semana passada, a última aula foi um pouquinho mais densa, né? Boa noite, Anderson. Foi um pouquinho mais pesada. Então, que era a aula de ciclos biogeoquímicos, a gente viu vários ciclos, a gente viu interação do homem interferindo nesses ciclos, e hoje a aula é um pouco mais light, tá? Um pouco mais tranquila, que a gente vai falar sobre ciclagem de nutrientes e fluxo de nutrientes do solo e para a água, tá bom? Eu acabei invertendo a ordem que estava lá dos tópicos no SIGA, mas está dentro da nossa ementa, ok? Então vamos lá. Essa aula está bastante relacionada com a aula passada. Então, na aula passada a gente falou de ciclagem de nutrientes e dos principais elementos, tá? Como que eles são incorporados nas cadeias orgânicas, cadeias inorgânicas, como que a gente interfere nesses ciclos, tá? E hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico como que se dá a parte de decomposição dos nutrientes. Para vocês, é claro, assim, quando eu falo nutrientes, minerais, ciclos biogeoquímicos, vocês percebem que a gente está falando sempre de matéria, a gente está falando sempre de compostos, tá? Então, a gente está falando desses nutrientes, essa matéria que está sempre variando entre o meio biótico e o meio abiótico, tudo bem? E quem está fazendo a transformação e a condução desses nutrientes são os organismos, tá? Através das interações tróficas. Então, como a gente já falou, retomando um pouquinho a aula passada para a gente fazer o link, esses elementos, barra compostos, barra nutrientes, eles circulam na biosfera dessa forma, né? Ambiente, organismos e ambiente, tá? Então, tem as transformações feitas dentro dos organismos, e aqui a gente está falando de produtores, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, todas essas transformações dentro dos organismos até chegar nos decompositores, ok? Por fim, eles são descartados de volta no ambiente, retornam ao seu formato, a sua composição inorgânica, beleza? Então a gente falou de dois estoques principais de estoque dos elementos, né? Lembram quais são esses dois principais estoques? Os componentes inorgânicos? A gente tem dois estoques inorgânicos e um estoque orgânico. A atmosfera e a litosfera, boa, são os estoques inorgânicos, e a biosfera é o estoque orgânico. Tá? Quando a gente está falando da litosfera, mais especificamente da parte associada ao solo e às rochas, né? A importância das rochas, né? O intemperismo das rochas é responsável pelo input, pela entrada de cerca de 10% dos nutrientes que entram na cadeia trófica, tá? Então, a gente está falando de litosfera agora, tá? Litosfera vai envolver solo e as rochas. Então, vamos imaginar todos os nutrientes que são utilizados, são absorvidos pelas plantas, pelos produtores, né? A gente pode incluir plantas
e algas também, certo? Então, todos esses nutrientes que são fixados nas cadeias orgânicas, cerca de 90% deles ou mais são nutrientes que já estão disponibilizados no solo ou na água. Tá? Ou seja, são nutrientes que já estão dentro do ciclo, que estão sendo reciclados, ok? Apenas 10% desses nutrientes são elementos novos no sistema, são elementos que estão indo para o solo a partir do intemperismo de rocha, ou estão sendo carregados para o leito oceânico a partir do desgaste de uma rocha sedimentar. Então, a grande parte dos nutrientes é autossustentada pelo ecossistema. Tá? Essa grande parte que eu digo, 90%. Autossustentada quer dizer que o elemento está no solo, tá? Está aqui no solo, vai ser absorvido pela planta, a planta vai ser consumida pelo animal, tá? Esse animal vai excretar, vai eliminar as fezes, vai morrer e vai ser decomposto. Essa planta vai morrer e vai ser decomposta. Esses nutrientes que estão aqui, que foram absorvidos pela planta, eles vão retornar ao solo, tá? Após a decomposição, ou no processo de decomposição. Tudo bem? 90% desses elementos tendem a permanecer no ecossistema. Outros 10% vão sofrer lixiviação. Ou seja, vai cair a chuva, eles vão ser lavados do solo. Tá? Isso daqui responde também a 10%. Ou seja, vocês veem que tem uma conta, né, que está batendo, tem um equilíbrio, tem uma equação. Porque 10% dos elementos, dos nutrientes que chegam ao solo, vem do intemperismo de rochas. Ok? Então, 10% de todos os nutrientes estão entrando constantemente no sistema, a partir da rocha em desintegração. Tá? Ok, aí no sistema tem um processo de transformação, tá? Onde 90% fica rodando aqui dentro e outros 10% são perdidos constantemente por lixiviação. Ok? Então, qual que é a importância do processo de decomposição para a manutenção das cadeias tróficas? É uma importância pequena, relativa, é baixa, é alta? O que vocês me dizem? O processo de decomposição é um processo importante para a manutenção do ecossistema? Sim. É muito importante? É pouco importante? Qual que é o nível de importância? É fundamental porque ele é responsável por 90% da ciclagem dos nutrientes. Então, 90% dos nutrientes que são absorvidos pelas plantas têm origem a partir da decomposição, tem origem a partir da degradação de moléculas orgânicas de animais e plantas que morreram e estão sendo decompostos. Então, se cessar a decomposição, o input de nutrientes ou a disponibilidade de nutrientes vai ser de apenas 10%, porque são só aqueles nutrientes que estão chegando novos no sistema. Tá?
Tudo bem? E aí a gente pensa, ó, se esse intemperismo diminuir, esse input de novos nutrientes cessar por algum motivo, a gente vai ter também o empobrecimento do solo, a gente tem um empobrecimento da disponibilidade de nutrientes, porque 10% vai estar sendo sempre levado pela chuva. E a gente lembra que em solos, em ambientes que a precipitação é muito elevada, como no caso da Amazônia, a lixiviação é muito grande, tá? Beleza? Então a gente falou do estoque da litosfera, solo e rochas, e o estoque atmosférico, que é responsável por basicamente esses três elementos, tá? Então, a disponibilidade de nitrogênio, de carbono, nitrogênio e oxigênio depende do estoque atmosférico, beleza? A gente falou muito disso na aula passada, quando a gente citou o ciclo do carbono. Tá? Então, estoques inorgânicos, atmosfera e litosfera, estoque orgânico, a biosfera. Então, aí a gente tem todos os organismos, micro-organismos e macro-organismos responsáveis pelas transformações desses nutrientes. Tá? Beleza, então a gente está falando de manutenção de nutrientes no solo. Beleza. A hora que a gente traz isso para a prática, a gente vê que a vegetação, a integridade do solo, melhor dizendo, né? Então, um solo íntegro quer dizer um solo que mantém os seus nutrientes presos, que mantém seus nutrientes disponíveis no solo, ok? Quando a gente perde parte da vegetação ou intensidade muito grande de chuvas, o que está acontecendo? Parte desses nutrientes estão sendo lavados, estão sendo constantemente lixiviados. Tá? O que interfere no grau ou na intensidade da lixiviação do solo? É só a quantidade de chuva? Quanto mais chuva, mais ou maior a lixiviação. É uma relação que faz sentido, né? O que mais que tem interferência na lixiviação? Quantidade de plantas. A gente pode estar falando de uma monocultura. Um hectare de soja tem muita planta também. Só que uma chuva, a presença de chuva nessas lavouras de soja, a lixiviação é gigantesca também. Queimada tem importância, tá? A queimada, Ivone, vai estar associada principalmente com a eliminação da vegetação nativa. Tá? Então, se a gente está eliminando a cobertura vegetal do solo, a gente está deixando esse solo desnudo, desprotegido, né? Quando tiver presença de chuva, esses nutrientes vão ser lavados com uma maior facilidade. Tá? Então, a queimada ocasiona um problema duplicado. Por quê? Primeiro, porque elimina a parte viva do solo, os organismos. Então, se a gente pensar nos próprios organismos, eles são estoques de nutrientes. Quando o organismo morre, quer dizer que aquele nutriente está sendo perdido. Então, um organismo vivo quer dizer que tem nutriente presente naquele ambiente. Tá? Se a gente realiza queimada, a gente está perdendo, primeiro, a cobertura vegetal, a gente está mineralizando uma grande quantidade de nutrientes, vão virar cinzas, né? Está eliminando esses nutrientes na forma de gás, né? Metano principalmente,
Então, com a chuva, esses nutrientes vão ser mais facilmente lavados do solo, porque eles estão mineralizados, eles têm uma absorção um pouco menor no solo, tá? E a eliminação da vegetação nativa também facilita com que a chuva leve tudo embora, tá bom? Então, esses daqui são os principais nutrientes que são lixiviados nesse processo. Quando a gente está falando dessa lixiviação, a gente está falando de nutriente que está saindo do solo e indo para a água. Mas para que água? Pode ser o lençol freático, se ele está sendo incorporado pelo solo, né? Pode ser para córregos, rios, mangues e oceanos, tá? Desculpem. Então, esse fluxo nutriente de solo e água, ele é importantíssimo, porque quanto maior esse fluxo, quer dizer o quê? Que mais nutriente está saindo do solo e indo para a água. Tá? E isso se dá por más práticas agrícolas, queimada, por exemplo, né? Um solo que foi mal planejado, um plantio que foi mal realizado, um solo que está comprensado, seca, aumento da população urbana, aumento populacional, desertificação, erosão, desmatamento, mineração, que é um problema gigantesco, contaminações também. Então, são N fatores, inúmeros fatores, que levam à degradação dos solos, principalmente solos agrícolas. Tá? E essa taxa de perda de solo é de cerca de 0,1% de todo o solo cultivado, tá, ao ano. Então, é uma taxa relativamente grande das áreas já utilizadas, das áreas cultiváveis. Então, a gente tem dois problemas novamente. Primeiro, solos empobrecidos. Tá? Qual que é o segundo problema? Qual que é a consequência desse processo? Esses nutrientes que saem do solo vão parar em algum lugar. O que que acontece quando tem excesso de nutrientes em algum outro lugar? Quando eles são lixiviados? Eutrofização. Então, esses nutrientes estão saindo do solo e sendo carregados para os córregos, lagos, lagoas, mangues, oceanos e mares. Tá? O processo inicial é eutrofização. A gente viu dois elementos principais, fósforo e nitrogênio, associados com a eutrofização. Tá? O que usam para compensar a perda de nutrientes, Ivone, fertilizantes industriais. Tá? E aí é um outro problema. O solo está pobre, está degradado. O que as pessoas fazem? Vão lá e jogam mais fertilizantes, ou fertilizante em excesso. Qualquer chuva que dá, esses nutrientes, esses fertilizantes vão ser lavados novamente. Tá? Então, tem uma diferença. Ó. Em bacias devastadas, esse solo pobre... um solo pobre, Lorena, não necessariamente vai ficar suscetível à erosão, mas o solo pobre vai permitir um crescimento de vegetais menor, né? Limita a produtividade. Então, vamos retomar aquilo que a gente já usou nas outras aulas. Poucos nutrientes, a produtividade é baixa. Né? Produtividade baixa significa que crescem, tem uma taxa fotossintética baixa nesse ambiente, crescem poucas plantas, suporta uma pequena biodiversidade.
né? A ausência de plantas, sim, pode levar à erosão. Então, a presença das plantas ajuda a manter as partículas do solo coesas e unidas, né? Com a ausência de raízes de plantas, o solo fica muito mais suscetível à erosão, tá bom? Então, a erosão é uma consequência secundária de solos empobrecidos. Então, quando a gente tem uma bacia com vegetação e uma bacia sem vegetação, a gente consegue inferir diretamente a quantidade de nutrientes que tem nesses corpos d'água, tá? Então, na bacia sem vegetação, ou após a degradação, o desmatamento dessa bacia, né, o que acontece com o nível de alguns nutrientes na água? Tá? Aqui é o impacto do desmatamento. Perdeu a vegetação ripária. O que está acontecendo? A quantidade de fósforo. Depois de um tempo, ó, aumenta em comparação com aquela bacia que não está degradada. O cálcio, mesma coisa. Aquele cálcio que estava preso no solo, ele é desprendido e vai para dentro dos rios e lagos. Então, a quantidade de cálcio aumenta, a quantidade de fósforo aumenta, fósforo, potássio. A quantidade de nitrogênio aumenta. Ó, falando fósforo, estou viajando. Então, todos esses nutrientes tendem a aumentar em quantidade no ambiente aquático após a degradação da vegetação nativa. E a gente já viu qual que é a consequência imediata: eutrofização, né? Ok? Então, esse fluxo, a degradação do ambiente terrestre ou de ecossistemas terrestres, acarreta na perda de nutrientes, empobrecimento do substrato, o solo perde a sua funcionalidade, diminuição da fertilidade da terra, tá? Então, é um dado bem interessante, ó, que para a formação de 2,5 cm de solo, mais ou menos isso daqui, leva-se 500 anos para a formação desse solo. Lembrando da taxa dos 10% de input de nutrientes, tá? De erosão de solo, de intemperismo de rochas. Tá? Então, nessa velocidade do intemperismo das rochas, leva-se 500 anos para se formar uma camada relativamente fina de solo. Tá bom? Então, a gente tem as consequências diretas e imediatas para o ambiente terrestre e a gente tem as consequências diretas e imediatas para o ambiente aquático. Não é mesmo? Alguém conhece essa foto aqui? Se eu não me engano, é Salvador. Salvador, Pampulha? Eu tinha pego como Salvador, eu vou ver depois se é. Depois eu vou confirmar com vocês, para vocês, tá? Então, essa consequência que a gente está falando aqui do ambiente aquático, dos ecossistemas aquáticos, tem a entrada grande de nutrientes, né, o nitrogênio e fósforo. E a consequência é a grande produção de biomassa, a eutrofização. Então, o que acontece com o oxigênio que está diluído aqui, está dissolvido aqui na água? Nesse ambiente eutrofizado,
o oxigênio diminui muito. E é quando a gente tem mortandade de peixes, de macroinvertebrados, de organismos em geral. Tá? Então, o excesso de nutrientes no ambiente aquático é altamente prejudicial. Tá? Ok, a gente está vendo os problemas. Como que a gente trabalha a questão da remediação desses problemas? Remediação do diminuir a quantidade de nutrientes no ambiente aquático e aumentar a retenção de nutrientes no ambiente terrestre. Como que a gente pode atuar na restauração? Restauração ambiental. Exato. Primeiro de tudo, a gente tem que diminuir ou cessar a fonte de interferência, né? Aquilo que está causando o estresse, o dano ambiental. Primeira coisa. Tá? Em seguida, nesse ambiente que tem excesso de nutrientes, como que se dá a recuperação dessa lagoa? A gente tem que fazer o quê? Retirar o excesso de nutrientes daqui. Isso é retirado de que forma? Uma limpeza, filtros, é um processo que pode ser talvez um pouco caro, né? Atualmente tem se utilizado o que a gente chama de biorremediação, tá? Que é o uso de macrófitas. Então, algumas plantas aquáticas, né, por exemplo, aqui. Então, essas macrófitas, aqui um outro exemplo, são plantas adaptadas a ambientes aquáticos que crescem sobre a água. Elas estão crescendo e estão absorvendo os nutrientes. Essas folhas, todas as partes, o caule, raízes dela, são nutrientes que estão sendo transformados a partir da fotossíntese, né? Então, a biorremediação consiste em utilizar alguns organismos para fazer a recuperação ambiental dessas áreas, certo? As macrófitas são importantes nesse sentido, porque as raízes servem como filtros, então grande parte dos nutrientes da matéria particulada vai ficar presa nas raízes, tá? A planta absorve grande quantidade de nutrientes, pode absorver compostos poluentes também, ok? E aí, o que se faz? A retirada dessas macrófitas do ambiente aquático. Oi, Anderson, pode falar. Então, professor, eu trabalhei em uma empresa que ela fazia a remoção dessas macrófitas do lago, né? Aham. Então, e a engenheira florestal lá, né, dizia pra gente que a gente não ia conseguir tirar toda a macrófita, nunca iria conseguir. Por quê? A, é uma defesa do lago, do rio, que ela dizia, né, que era uma defesa do lago para fazer essa filtragem, justamente como o senhor disse aí. Uhum. Realmente é isso? É, defesa do lago é um termo um pouco estranho, tá? Mas significa o quê? Sempre vai ter semente dessas plantas por perto, tá? E se o lago tiver condições favoráveis, essa planta vai estar sempre germinando e crescendo, tá? Só vai conseguir eliminar elas desse ambiente se a quantidade de nutrientes for baixa. Então você tem que limitar a produtividade nesse ambiente. Como que você limita? Diminuindo a quantidade de nutrientes. Tá? Então, enquanto tiver condições favoráveis, essas macrófitas vão continuar se reproduzindo.
né? Então, tem em determinados lagos ou lagoas, elas crescem e chegam a cobrir toda a superfície. Então, pode ser um problema também, porque diminui a radiação solar, diminui a troca de oxigênio, tá? Então, a retirada delas é uma forma de diminuir os nutrientes, tá? Mas não adianta nada se você está retirando elas e continuar com a poluição, continuar sendo jogado esgoto, continuar tendo erosão, né, lixiviação, ok? Então essa que é a questão, viu, Anderson? Eu não entendo como uma autodefesa do lago, mas é uma condição natural que vai acontecer nesse ecossistema, beleza? Então a gente tem que lembrar sempre das condições necessárias para o crescimento de alguns organismos. Quais são as condições necessárias para o crescimento de organismos aquáticos, fotossintetizantes? Tem que ter oxigênio, tem que ter água, tem que ter nutrientes, certo? Se essas condições forem favoráveis, esses organismos vão crescer, vão se reproduzir, vão aumentar em grande quantidade, beleza? Então, a ciclagem dos nutrientes, lembra que eu falei dos 90% dos nutrientes que circulam dentro do próprio ecossistema? Então, essa ciclagem que é dependente dos organismos, né, consumo, predação, e é muito dependente dos decompositores. Então, quando a gente fala de integridade biótica de determinado ambiente, né, olha, lembrem desses termos que a gente usa na aula. Eu não estou falando do equilíbrio no ecossistema, né? Equilíbrio ambiental são termos que é bom a gente começar a evitar. Mas a integridade biótica, ou a integridade do ecossistema, tá? O que isso significa? Que esse ecossistema está funcionando de uma forma, entre aspas, adequada. Está ocorrendo o que? Ciclagem dos nutrientes, certo? 10%, cerca de 10% entra, 10% sai e 90% está rodando lá dentro, entre os organismos, tá? Se essa saída for muito maior, tá? Tá? Se for 20% dos nutrientes, 30%, opa, tem alguma coisa errada, né? É possível que tenha um desmatamento, é possível que tenha perda de vegetação nativa, as plantas não estão retendo os nutrientes no solo, né? É possível que o solo esteja contaminado e os micro-organismos decompositores responsáveis pela degradação da matéria orgânica não conseguem se desenvolver nesse solo poluído, né? Então, percebam que são vários fatores que podem estar associados com o que a gente chama de degradação ambiental, tá? Então, a integridade biótica e a produtividade nos ecossistemas, eles estão associados com a ciclagem de nutrientes, ok? Então, a hora que a gente fala degradação ambiental, antrópica, o que está acontecendo? Como que a gente está degradando esse ecossistema e interferindo nesse ciclo? Quero que vocês me tragam alguns exemplos agora. É possível? Exemplos?
Interferir na produção primária. Como que interfere na produção primária, Marcelo? Então, essa resposta que você está me dando. Por exemplo, se eu peço um exemplo e vocês colocam uma resposta desse tipo na prova, eu fico sem entender exatamente o que vocês estão querendo dizer. Então, interferir na produção primária de que forma? Vamos lá, vamos desenvolver essas ideias. Só a Lari que não está me conseguindo me ouvir bem? Vocês estão, os demais estão ouvindo ou está falhando a conexão? Questão na prova só para cansar o professor na correção, né? Mas exatamente, tem que explicar os processos, né? Então, por exemplo, Marcelo, degradação antrópica interferindo na produção primária. Degradação a partir da perda de nutrientes do solo. A perda de nutrientes interfere na taxa de produtividade, né? Então, solos com poucos nutrientes são solos pouco produtivos. Consequentemente, tem uma menor quantidade de energia que está sendo disponibilizado para os demais níveis tróficos. Tá? Então, a pergunta era como que a degradação antrópica, a degradação ambiental interfere ou pode interferir nessa ciclagem, na integridade dos ecossistemas. E aí eu pedi exemplos. Tá? Mas é isso, a ideia é que vocês deixem os textos, as ideias conectadas. Tanto para a prova como para outros exemplos, tá, gente? Se o solo está contaminado, a contaminação do solo é algo assim importantíssimo, tá? O que é um contaminante? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um contaminante? É um elemento que está causando uma perturbação, tá? Quantidade elevada de amônia pode ser um contaminante? Pode. A amônia é um elemento que ocorre naturalmente no solo, oriundo da decomposição dos organismos, né? Amônia e outros elementos, por exemplo, de chorume, né? Quando a gente tem os lixões, o chorume em excesso, o chorume em pequenas quantidades ou diluído, ele serve como fertilizante, né? Ele tem muitos nutrientes. Quando esse chorume não é tratado, quando ele está muito denso, ele é um contaminante do solo. Tá? Alumínio em baixa quantidade não tem problema. Alumínio em quantidade média ou alta é um contaminante. Lembrem daqueles gráficos que a gente está falando, a gente viu lá no começo, de elementos que em pequena quantidade são toleráveis ou são essenciais, e em quantidades maiores são prejudiciais. E isso é um exemplo de contaminante. Em determinadas quantidades no solo, limita o crescimento de plantas, limita a presença de micro-organismos. Esgoto, fertilizantes, metais pesados, tá? Em geral, pesticidas. Aí a gente pode ir para um grupo muito grande de moléculas, moléculas industriais, né, ou de origem antrópica, hidrocarbonetos, fósforo em excesso. Fósforo em excesso? Não sei, Leila, porque o fósforo em excesso, eu acho que ele é inerte. Ele não tem problema. Tá? Então, é que eu lembro que no ensino médio, quando eu apresentei o ciclo do fósforo, a professora que me falou que, acho que em lagos, quando ele está em excesso, ele é
contaminante. Aonde? Em lagos, rios, eu acho. Era alguma coisa assim. Sim, sim. Quando a gente está falando de ambiente aquático, o fósforo em excesso é o principal causador do processo de eutrofização, tá? Não que ele seja um contaminante, tá? Mas ele permite o crescimento de plantas e micro-organismos fotossintetizantes, tá? O fósforo em grande quantidade no solo, eu acho que não é contaminante. É como a sílica, tá? Sílica é areia, né? Ok? Porque o fósforo ele vem da formação de rochas. Mas eu vou dar uma olhada, ok? Então, seguimos. Tá falando um pouquinho do que a gente comentou, tá? Da ciclagem dos a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas, que é iniciado pela intemperização da rocha matriz, depois decomposição de matéria orgânica e a perda de nutrientes se dá pela lixiviação. Tá? Então, a lixiviação é o processo que tira nutrientes do ecossistema terrestre e leva para o ecossistema aquático. Beleza? Então, um ecossistema relativamente estável é um ecossistema que está em equilíbrio dinâmico. É aquela equação que a gente comentou, 10% entra, 90% está rodando lá dentro e 10% se perde. Tá? Então, a quantidade de nutrientes que deixa o sistema pela lixiviação deve ser igual ou parecida com a quantidade de nutrientes que entra pela intemperização. É, exato, Lari, porque a floresta amazônica é um exemplo de que, é o melhor exemplo disso que eu estou falando, tá? De que a matéria orgânica, né, aquela faixa de matéria orgânica que está sobre o solo, na serrapilheira, é isso que mantém a floresta em pé. É isso que mantém o ecossistema funcionando. Por quê? Porque os nutrientes estão ciclando aqui dentro. Tá? A hora que eu tiro essa mata, a hora que eu tiro essa vegetação, esses nutrientes eles vão ser carregados embora rapidamente. Tá? Porque o solo é pobre. As camadas mais baixas do solo são solos muito pobres, porque são solos que já foram lixiviados excessivamente. Todos os nutrientes que estavam presos no solo foram carregados. Então, onde que estão esses nutrientes da floresta amazônica? Estão aqui nessa camada de serrapilheira. Serrapilheira, vocês sabem o que é, né? Se não sabem, podem falar. Serrapilheira é aquela camada de folhiço, matéria orgânica que fica sobre o solo. Tá? Então, o solo aqui que a gente está falando seria a parte inorgânica. Tá? Então, todo mundo sabe que a região amazônica é uma área que tem grande índice pluviométrico anual. Beleza? Então, os nutrientes que estavam aqui, ó, no solo, todos esses nutrientes aqui verdinhos, com as chuvas, eles foram lavados embora. Tá? Ou seja, só ficam os nutrientes presos às folhas, as carcaças, a matéria orgânica que está presa em decomposição. Aquilo que está sendo decomposto no momento. Ok?
é diferente, por exemplo, dos solos do Cerrado. Os solos do Cerrado têm uma fertilidade um pouco maior. Por quê? Não são solos que recebem tanta chuva. Então, os nutrientes ainda estão presos, de certa forma, aqui. Tá? Aqui, esse slide basicamente fala da entrada dos nutrientes, transformação dentro do sistema e lixiviação. Tá bom? Eu estou falando da entrada por cima, mas a gente lembra, ó, as rochas, grande parte das rochas estão aqui. Então, parte da intemperização se dá de baixo para cima no solo também. Tá? Então, as bacias hidrográficas, elas são muito importantes nesse sistema. Não tem muita diferença não, Marcelo, são termos basicamente parecidos. O escoamento superficial é aquele que se dá mais na superfície do solo. Tá? A lixiviação, ela pode se dar com a água sendo absorvida pelo solo e correndo umas camadas um pouco abaixo da superfície. Tá? O que seriam, entre aspas, assim, rios subterrâneos. Tá? Então, os elementos são carregados aqui para baixo com a água e acabam encontrando esses rios, ou acaba tendo contato com a parte mais baixa do solo e dando acesso a corpos d'água também. Tá bom? Então, as bacias hidrográficas, elas são responsáveis porque elas carregam esses nutrientes do ambiente terrestre para o ambiente aquático. Tá? E, mais cedo ou mais tarde, esses nutrientes que estão no ambiente aquático dos rios, né, dos ambientes lóticos, eles vão ser carregados até a foz em algum mar, algum oceano. Né? Daí que a gente viu, na aula passada, as zonas mortas ao redor do mundo. Né? São locais de desembocaduras de rios que carregam grande quantidade de nutrientes. Tá? A gente viu que são chamadas zonas mortas. Então, se a gente conseguir ver a quantidade de nutrientes que tem em determinado corpo d'água, ou como que esses nutrientes estão sendo carregados, a gente consegue ter uma ideia do nível de lixiviação. Tá? Quanto que esses ambientes terrestres estão perdendo de nutrientes para o ambiente aquático, beleza? Simplesmente medindo a quantidade de nutrientes na água. Então, resumindo esse processo de ciclagem, né, a ciclagem é o processo mais rápido de disponibilização de nutrientes nos ambientes terrestres. Tá? A ciclagem de nutrientes intraecossistêmica. Beleza? Aquela ciclagem que ocorre dentro do ecossistema. O fluxo de nutrientes a partir do intemperismo de rochas, é um processo lento. Muito lento. Beleza? Então, aqui que a gente tem processo rápido.
ou de rápida regeneração, beleza? E aí, basicamente, todos os ecossistemas terrestres dependem fundamentalmente desse processo de regeneração rápida, porque é aqui que eles vão obter os nutrientes responsáveis pelo desenvolvimento das cadeias tróficas, tá? Beleza, então, o que interfere, assim, principalmente, ou os principais processos que interferem na taxa de decomposição nas florestas? O que vocês acham que interfere na taxa de decomposição, ser maior ou ser menor nos ecossistemas? Boa. Temperatura é um fator crucial, tá? Temperatura, umidade, tem que ter água, né? Então, ambientes muito secos, essa decomposição vai ficar prejudicada. E ambientes onde a água não está disponível o tempo todo, por exemplo, por conta de temperaturas baixas. Então, a gente viu, quando a gente está falando dos biomas terrestres, as florestas temperadas lá da América do Norte, elas têm uma taxa de decomposição muito baixa, né? Tem um acúmulo de matéria orgânica sobre o solo gigantesco, porque não tem decomposição. Essa decomposição se dá numa velocidade muito, muito menor do que aquela que ocorre numa floresta tropical, por exemplo. Tá bom? Então, temperatura, umidade, queimada, aí a gente já vai estar falando, Ivone, de influência antrópica. Tá? Queimadas naturais facilitam a disponibilização de matéria orgânica. Então, imagina que tem uma camada de serrapilheira assim, muito grande sobre o solo, tá? Nesses ambientes onde a taxa de decomposição é muito baixa. Se tem uma queimada, aquela grande quantidade de matéria orgânica vai virar cinza, vai virar nutriente e vai poder ser absorvida também de uma forma relativamente rápida. Então, queimadas naturais podem ser benéficas, diferente de queimada antrópica. Bom? Então, esse processo de decomposição ele passa por uma série de organismos, tá? Macro e micro-organismos. Beleza? Macro-organismos são responsáveis pela trituração e esqueço o termo, fragmentação da matéria orgânica. Então a gente vai estar falando de artrópodes, de nematóides que ocorrem no solo, de moluscos, né, que fazem a fragmentação de grande parte da matéria orgânica. Em seguida, a partir do momento que essa matéria orgânica já está fragmentada, particionada, tem a atuação de fungos. Então, os fungos e as bactérias atuam decompondo grande parte desse material. Beleza? Ó, então, aqui são os exemplos. A primeira fase é a fragmentação. Tatuzinhos, colêmbulos, diplópodes, quilópodes, artrópodes em geral, tem um papel muito grande, as formigas, né, cupins. Ou seja, a fauna do solo é gigantesca, tem uma diversidade muito grande de organismos. Tá? Ácaros, os ácaros estão entre os mais abundantes no solo. Tá? Então, essa matéria orgânica está sendo degradada. Vamos pensar aqui, ó, uma folha.
que caiu no solo. Os organismos começam a particionar essa folha. Essa folha vai sendo fragmentada. Quando ela vai sendo fragmentada, ela fica mais fácil de ser decomposta por micro-organismos, né? Fungo e bactérias. Beleza? E aí tem algumas substâncias que são de difícil degradação, por exemplo, a celulose, né? A celulose compõe a parede celulósica das células vegetais. Tá? Então, a celulose é um carboidrato complexo. Tá? Então, celulose, lignina, proteínas são as moléculas de maior dificuldade para ser degradado, para serem degradadas. Tá? Então, a lixiviação vai ocorrer com esses nutrientes que já estão disponibilizados no solo. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá tranquilo essa parte? Ah, a gente esqueceu de falar das minhocas, né? Minhocas e larvas de artrópodes, de díptera, né? Alguém tem composteira em casa? Quem tem composteira vê, assim, muito claramente esse processo da decomposição. Quando você tem uma composteira com minhocas, essa taxa de decomposição, de degradação da matéria orgânica é infinitamente mais rápida quando você faz aquelas composteiras de micro-organismos apenas. Então, que aí você vai depender da presença de fungos e bactérias para degradar uma casca de banana, uma casca de batata e tudo mais, enquanto que as minhocas, né, e outros organismos consomem uma velocidade rápida, então fazem a fragmentação e aí as fezes desses organismos vão ser degradados por fungos e bactérias. Então, esses nutrientes já estão parcialmente disponibilizados para as plantas a partir das fezes desses organismos. Tá? A professora Lenir, ela é a expert em composteiras da UFSB. Curso de compostagem é com a Lenir. Mas para quem quiser, é super fácil fazer composteira em casa, tá? Balde de 20 litros. Para quem ia em academia, né? Espero que ninguém esteja indo em academia agora, que não pode mais. Tem aqueles potes de whey, então dá para fazer uma composteira com aquilo, coloca emenda um no outro, você faz uma composteira, tem que ter a torneirinha embaixo. Bom, é só vocês jogarem no YouTube que vocês vão ver 1000 formas de fazer composteira, né, gente? Bem mais fácil do que eu ficar explicando aqui. Mas o meu ponto é, com a composteira vocês conseguem ver assim muita coisa acontecendo. Eu tenho aqui em casa e é muito legal que a gente vê ácaro, né, dependendo do tipo de alimento que a gente coloca lá depois de um tempo, tem uma infinidade de ácaros que dominam esse ambiente. Nossa, muito legal. Além das minhocas. Beleza, então todos esses organismos que a gente está falando até agora são macroinvertebrados do solo. Tá? Incluem os artrópodes, nematóides, anelídeos, larvas de outros organismos. Tá? Crustáceos, por exemplo, o tatuzinho de jardim, tá? É um crustáceo. Então, eles fazem parte dos macroinvertebrados. Os microinvertebrados,
os micro-organismos, a gente vai falar de fungos e bactérias. Concordo, são os mais legais mesmo. Tá? Então, os macroinvertebrados, não os fungos. Os fungos e as bactérias, eles têm a capacidade de fazer a degradação da celulose. Tá? Então, eles conseguem decompor celulose e lignina. Protozoários também. Então, os cupins e alguns outros micro-organismos, microinvertebrados, eles têm associação com protozoários, e esses protozoários que estão presentes no sistema digestório dos cupins, eles produzem algumas enzimas. E essas enzimas degradam a lignina e celulose. Por isso que cupim come madeira. Tá? Mas, fora os cupins, a enzima responsável pela quebra da celulose não é produzida por nenhum animal. Nenhum animal produz enzima para degradar celulose. Quem degrada celulose são protozoários, fungos e bactérias. Estou sentindo uma hostilidade aqui contra a fofofauna, hein? Vocês viram que teve encalhe de baleias essa semana aqui? Que é isso, a ranzinha é bonitinha. Bom, mas como as baleias não fazem decomposição da matéria orgânica, elas não são importantes para a gente hoje, né? Sim, Lorena, pode falar. Queria fazer uma pergunta depois. Pode falar, Ivone. O que gera aqueles carocinhos, aqueles pozinhos carocinhos? É o que? A traça? O que até hoje eu não consegui entender. Eu tenho esse problema aqui em casa, na porta do quarto. Que ela não é aquela... que não é madeira, né? É como se fosse, não sei que material aqui. Um compressado? Mas nem compensado não é, porque eu acho que o compensado ele é um pouco mais resistente, mas essas portas que a gente compra aí que não é madeira, nem a madeira mista não é, porque eu tenho de madeira mista e tenho que não é de madeira nem madeira mista. Mas sai aquele, nossa, é uma coisa terrível. Todo santo dia tem que ficar varrendo aquele frisinho e não sei se é barata, não sei o que fica por dentro, fazendo aquela zoadinha insuportável toda noite. Olha, pode ser um monte de coisa. Tá? Pode ser cupim, pode ser formiga que está passando, e a formiga não vai estar se alimentando diretamente, mas ela pode estar carregando resíduos, tá? Pode ser barata. Eu estou atribuindo bem a baratinha, viu? Estou atribuindo bem a barata. Mas qual é o papel da traça? Nesse caso aí, ela faz esse processo. Você sabe o que eu estou falando daqueles carocinhos? Aqueles pozinhos que saem em forma de carocinho? Eu acho que eu sei. Pois é, um pozinho preto, né? Não, ele não é preto, não. Ele é meio marrom, assim. Da cor da porta que está sendo degradado. Isso aí. Possivelmente é cupim, Ivone. Olha, eu já tive cupim aqui que você não tem noção que eu sofri. Você não faz ideia, eu passei anos para eliminar e foi complicado. Só não foi pior porque a madeira da minha casa ela é paraju e cupim não come paraju. E eu fiz uma reforma aqui há 6 anos atrás. Eu contando isso parece uma grande mentira. Um dia, logo depois que eu reformei, eu dormi, acordei, a casa estava simplesmente cheia de cupim nas paredes, no
teto, onde você imaginar. Eu nunca vi uma coisa absurda daquela, eu fiquei completamente assustada. Não sei Olha como só. me pareceu tanto cupim. E cupim não morre com fogo, né? Ainda tem esse problema. Aí você botar fogo no cupim, você põe fogo na tua casa. Então é melhor tomar cuidado. Tá, mas no geral, a traça a gente tem dois grupinhos que a gente chama de traça, tá? A traça de parede, ou a traça de livro, né? Que é aquela traça cinzenta, e a traça de roupa, que são aquelas que ficam nos casulinhos, tá? Aquela traça de roupa fica no casulinho, assim, que a gente vê grudado na parede, ou dentro do armário e tudo mais, aquilo lá é a fase imatura de uma mariposa. Então, se abrir o guarda-roupa, viu uma mariposinha saindo voando, tem traça, tá? Se viu a mariposa, é problema. Então, e ela se alimenta de queratina, tá? Ou seja, chama traço de roupa porque ela vai comer a queratina da nossa pele que fica preso na roupa. Então, ela come a queratina e come a fibra do algodão também, tá? E aí tem aquela outra tracinha que a gente chama silverfish, que é a tracinha prateada, ela tem ah, um par de cercos na cauda, tá? E é toda prateadinha, toda escamosa. Essa é a traça de livro. Ela come celulose, ou seja, come os livros. Você ia falar alguma coisa, Lorena? Tem uma pergunta? Não, era só um comentário que você falou das baleias, a gente viu. E hoje eu Uhum. tava vendo que. Eu vi, né? E hoje eu tava vendo que foi descoberta uma nova espécie de sapo na Mata Atlântica, lá na região de São Paulo. Não me lembro aonde e nem sei o nome do sapo, mas foi descoberta a nova espécie hoje. Tava vendo no G1 e Ah, ele, legal. ele é amarelo fluorescente, muito engraçadinho, pequenininho assim, sapinho. É só isso, é uma curiosidade mesmo. Bacana. Essas espécies de anfíbios, em geral, estão sempre sendo descobertas novas espécies, porque muitas espécies são endêmicas. Então, você tem que coletar exatamente naquele ambiente, naquela região, porque só vai ocorrer lá. Então, por isso que a gente ainda vê várias espécies de anfíbios sendo descobertas. Tá? Várias brusinhas sendo perdidas pelas traças, né? Eu também aqui tenho várias camisetas que já estão todas furadas. Terror. Seguindo, então, a gente já sabe que a traça come. De matéria orgânica, celulose, tá? Na falta de celulose, elas vêm comer nossos livros e nossas roupas dentro de casa. Ok? Então, é importante falar que essa decomposição, ela é aeróbica. Todos esses organismos que fazem essa decomposição são micro-organismos aeróbicos. Então, aqui é um exemplo da taxa de degradação de matéria orgânica numa floresta. Foram pegadas folhas, colocadas dentro de sacos, tá? E foi visto quanto que esses sacos furados, né? E quanto que esses sacos perdiam de biomassa ao longo do tempo. Então, uma taxa diária de perda desses macroinvertebrados consomem da lignina, consomem da matéria orgânica das folhas. Travou para vocês? Ah, voltou? Tá.
Beleza, então, a taxa de decomposição... Ok, vou retornar esse slide, então, talvez tenha travado aqui. Foi avaliada a velocidade de degradação. Tá, vou desligar o meu vídeo, então. Foi avaliada a velocidade de degradação da matéria orgânica nas florestas, tá? Como que é possível fazer isso de uma forma experimental? Pega-se sacos furados, tá? Então vamos pensar um saco como se fosse uma rede, tá? Coloca-se matéria da serrapilheira lá, então casca de árvore, folha, galho, tudo mais. Pesa-se isso no começo, ok? E vai pesando esse material ao longo de um ano. Então dá para ver o quanto desse material que está sendo degradado, está sendo decomposto pelos micro-organismos. Então conseguiram analisar essa taxa aqui, ó, de peso, de perda de decomposição. Então no começo tem uma taxa diária de 0,007, 0,007,0008, né? Então, é perdido isso de peso por dia, mais ou menos. Então, seria uma taxa de consumo. Okay? Então, na prática, a gente consegue pensar alguns experimentos, alguns trabalhos, alguns projetos para avaliar essa taxa de decomposição, essa velocidade de decomposição em alguns ecossistemas, tá? A gente consegue fazer isso em ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres, e se a gente quiser usar um mesocosmo, a gente consegue fazer isso dentro de bromélias, né? Porque os bromélios, por exemplo, acho que eu já até comentei com vocês, outros exemplos aqui, em outras aulas, que a gente tem todo o processo de ciclagem de nutrientes lá dentro da bromélia. Então, bromélia de copa de árvore ou de solo, de mata, tem matéria orgânica porque cai folha, né? Tem macroinvertebrado, tem larva de díptero que está fazendo a fragmentação, tem micro-organismos que estão fazendo a decomposição, tem predadores, tem fitófagos, tem todo o ecossistema funcionando lá dentro. Tá? Então, o que acontece dentro da bromélia é um modelo, é um exemplo daquilo que pode estar acontecendo no ecossistema em geral. Tá? Então, se a gente coloca um antibiótico, né, um fungicida lá dentro dessa água, o que a gente está fazendo? A gente está, quer dizer, dentro da bromélia, ou a gente pode colocar isso em determinada parte do solo. O que a gente vai estar ocasionando? A gente vai estar eliminando bactérias e fungos decompositores desse ambiente. Aí a gente consegue ver como que esse ambiente, como que esse ecossistema se manteria na ausência desses organismos. Tá? Essa é uma ideia de um projeto, por exemplo. É algo que já tem sido feito em alguns trabalhos. Tá? Então, trazendo um pouquinho assim dessa parte teórica para a prática, para a gente imaginar como que a gente poderia avaliar essas questões na prática aqui no nosso ambiente, tá? Então, a gente já falou essa variação da floresta tropical para uma floresta temperada. A taxa de decomposição na floresta tropical é muito maior do que na floresta temperada, e a gente já comentou o porquê. Isso aí, Marcelo. O uso indiscriminado de antibiótico e fungicida por nós, né,
tem uma consequência muito grave, muito séria no ecossistema. Porque nem todo antibiótico que a gente toma é metabolizado. Parte acaba saindo na nossa urina, vai para os rios, né? E esses antibióticos têm um efeito negativo nos micro-organismos desses ambientes, né? Ok? Então, nas florestas tropicais, a maior proporção da matéria orgânica está na vegetação viva. Beleza? Então, com o desmatamento e a queimada, grande parte desses nutrientes é mineralizado. Tá? Ou seja, vai para o solo. Ok? Essa grande parte dos nutrientes que compunham os organismos, né, estava preso na biota, é mineralizado, vai para o solo, e se for um ambiente que tem grande precipitação, ou se for num ambiente que o solo está degradado, o que acontece? Lixiviação. Vai tudo para dentro do rio. Tá? Então, isso daqui é o que acontece na Amazônia. Ó. Floresta, a produtividade desse ambiente é elevadíssima, porque os nutrientes ainda estão presos nessa serrapilheira nos primeiros anos. Depois de 3, 4, 5 anos, o solo fica paupérrimo, porque tudo já foi lixiviado. Tá? Tudo bem, pessoal? Eu estou repetindo, a gente está dando vários exemplos para essa questão da decomposição ficar bem clara, né? Decomposição, ciclagem de nutrientes e tudo mais. Alguém queria falar alguma coisa? Tranquilo? Tá. Beleza. Então, vamos falar da ciclagem agora nos ecossistemas aquáticos. Por enquanto, o que a gente falou de ecossistema aquático? Os ecossistemas aquáticos recebem o excesso de nutrientes dos ambientes terrestres, né? Então, eles são o destino de grande parte desses nutrientes. Quando o ambiente terrestre está degradado, ou está poluído, ou está contaminado, tudo isso vai ser levado para os rios e, consequentemente, para os oceanos. Tá? Então, nos ambientes terrestres, os nutrientes se regeneram próximos ao local onde são assimilados e onde ocorre a decomposição aeróbica. Tá? Então, significa o quê? Essa ciclagem de nutrientes, ela se dá de forma local, tá? Dentro dos ecossistemas, de forma espacialmente não muito grande, tá? De forma localizada mesmo. Diferente do ambiente aquático, onde os nutrientes vão ser primeiro carregados por longas distâncias, né? Rios, lagos, lagoas, e depois a gente tem uma estratificação. Tá? Essa regeneração nos ecossistemas aquáticos, ela se dá próxima à superfície. Okay? Grande parte dos nutrientes, quando eles chegam ao fundo do leito oceânico, tá? Ou leito de um rio, ou leito do lago, esses nutrientes eles sofrem um processo de mineralização. Tá? Ou eles vão ser mineralizados, ou no fundo, aqui em grande profundidade,
vai haver a decomposição anaeróbica. Porque a quantidade de oxigênio no fundo oceânico ou no fundo de lagos de grande profundidade é muito baixa. Tem mais oxigênio próximo à superfície, tá? Então, se a gente está falando aqui, ó, superfície oceânica, tá? A ciclagem rápida dos nutrientes se dá aqui, em profundidades intermediárias. Os nutrientes que já estão mais no fundo, tá? Lá na profundeza, eles vão sofrer um processo de mineralização e ou decomposição lenta, que é a decomposição anaeróbica. Beleza? Então, rios e riachos, eles... Bom, de forma geral, os ambientes aquáticos, eles dependem do input alóctone, da entrada de energia de material de fora, que vem dos ambientes terrestres. Tá? Então, a decomposição vai ser parecida com o ambiente terrestre. Vai ter organismo que é fragmentador, tem organismo que vai fazer a raspagem dessas folhas, tem organismo que vai comer a alga que cresce sobre parte dos galhos, tá? Tem peixe que vai lá morder o material, ok? Ou seja, é o processo de fragmentação, realizado por macrovertebrados ou invertebrados. E fungos e bactérias fazem o papel da decomposição de fato. Beleza? Então, a presença de invertebrados aquáticos aumenta muito a velocidade da degradação desse material. Então, nesse experimento que foi feito, foi avaliada a taxa de decomposição de folhas. Tá? A gente consegue ver em ambientes com, quer dizer, sem os invertebrados e ambientes com invertebrados. Então, nos ambientes verdes, quer dizer ambientes que foi impossibilitada a chegada dos macroinvertebrados. Tá? Só se deu a decomposição exclusiva por fungos e bactérias. Então, a gente vê que a decomposição com os invertebrados é muito maior, é muito mais rápida. Espero que ninguém mais esteja tendo problema para interpretar esses gráficos, né? É um gráfico tranquilo, gráfico de barras. Beleza? Então, seguindo assim para a parte final da aula, a maior parte dessa matéria orgânica que vai para o fundo oceânico, ou para as partes mais profundas dos ambientes aquáticos, tende a virar sedimento. O que é virar sedimento? Sedimentalizar, mineralizar, voltar a formar rocha. Né? Porque você está em grande profundidade, você está num ambiente de elevada pressão. A pressão é muito grande. Né? Então, tem pressão e tem camada de sedimento que está sendo depositada constantemente. Né? Então, esses nutrientes aqui, ó, eles vão se acumulando no fundo oceânico. Né? Então, o que vai acontecendo? Vai ocorrendo a mineralização, vai virando rocha. Tá? Rochas sedimentares. Com o processo de movimentação de placas tectônicas, essas rochas
em milhões de anos, elas podem chegar à parte continental. Então, rochas sedimentares são formadas no fundo oceânico. Beleza? Quando isso está na superfície terrestre, essas rochas sofrem um processo de intemperismo. E começam a liberar os nutrientes, os minerais novamente. Beleza? Então, esse seria o ciclo geral dos nutrientes, né? A partir do momento que ele é lixiviado na rocha, no ambiente terrestre, passa por todo o processo dentro dos ecossistemas, fica preso nos ecossistemas por muito tempo, né? É um processo que vai ficar lá sendo ciclado lá dentro, vai ser lixiviado depois. Então começa aqui com o intemperismo de rocha. O fluxo e a ciclagem dentro dos ecossistemas. Tá? Lixiviação. Isso daqui vai para dentro dos corpos d'água, né? Depois vai para os oceanos. Esses sedimentos se acumulam no fundo oceânico. Então aqui ó, a gente já está falando dos mares, né? E o que acontece? Essa chuva de nutrientes que está sempre caindo no fundo vai se depositando aqui, né? Sofrendo o processo de mineralização. Okay? Essa rocha oceânica, depois por um movimento de placas tectônicas, volta para a rocha terrestre. Beleza? Esse é todo o ciclo que a gente está falando. Virou rocha, está na litosfera, vai para a parte biótica, depois vai virar rocha de novo, sofrer intemperismo, tá? Então esses processos são importantes de vocês lembrarem. Intemperismo, lixiviação, mineralização, tá? Então isso daqui que a gente, ó, a produtividade nos oceanos, que a gente já falou, os padrões de produtividade nos ambientes aquáticos nos oceanos, a maior produtividade está associada à parte próxima à superfície, né? Tanto a superfície oceânica como a parte mais continental, né? Próximo aos litorais, porque é onde está chegando os nutrientes do ambiente aquático, ó, do ambiente continental, a partir dos rios. Então, os rios despejam os nutrientes nos oceanos. Locais próximos de rios, desembocaduras de rios, são locais de maior produtividade. Fora isso, outros locais de elevada produtividade nos oceanos. O que vocês lembram? Eu não ouvi a pergunta, pode repetir? Quais são os outros locais de elevada produtividade nos oceanos? Alguém? Isso. Boa, Marcelo. Locais onde as correntes marítimas frias
aquelas correntes que estão no fundo oceânico, aqui, ó, trazem os nutrientes para a superfície. Tá? Então, como eu comentei, próximo à costa, né, ó, locais aqui de elevada concentração de clorofila, ou seja, local onde está ocorrendo fotossíntese. Próximo aos recifes de corais também, mas nos recifes de corais é porque tem luminosidade, tem nutriente, tá? A foz do rio, então a foz do rio explica essa chegada de nutrientes aqui, né, Ítalo? E as correntes marítimas frias. Então, correntes frias que encontram obstáculos no fundo oceânico e chegam na superfície. Essas correntes frias trazem nutrientes, áreas de ressurgência. Beleza? Então, a gente associa a produtividade no ambiente marítimo, né, com ciclagem de nutrientes e essa relação com o ambiente terrestre. Tá? Então, a gente consegue ver que esses ecossistemas, eles estão sempre conectados, tá? Então, se caso eu quiser perguntar na prova como que o homem impacta na produtividade de ecossistemas marinhos, vocês não podem pensar apenas no ecossistema marinho isolado do resto. Vocês têm que associar com o quê? Onde que vem grande parte dos nutrientes que estão localizados nesse momento no ambiente marinho? Eles estão sendo carregados do ambiente terrestre. Lixiviação. Nutrientes foram para os rios carregaram para os mares. Né? Então, a derrubada de uma árvore lá no topo da montanha está gerando nutriente no oceano. Derrubou a árvore, ela foi decomposta, o solo ficou degradado naquela área. Choveu, carregou nutriente para dentro do rio, as bacias hidrográficas, as bacias de drenagem levam isso para os oceanos, está lá dentro do mar. Tanto o pesticida, o agrotóxico, o poluente, o óleo diesel e os nutrientes. Beleza? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Hoje eu falei que a aula era um pouquinho mais tranquila, né? Tivemos 2 aulas relativamente pesadas aí anteriormente, né? Dos ciclos e dos fluxos de energia. E aí, dúvidas, perguntas? Algo mais? Fechamos por hoje? Beleza, gente. Então era isso, tá? Tem a bibliografia já disponibilizada. Eu vou conferir por que que o que aconteceu, né? Que o slide não está no SIGA, eu tinha colocado. E é isso. Semana que vem vai ter atividade programada, estudo dirigido para vocês, tá? Então, ó, vocês vão estar recebendo notificação no SIGA. Ah, beleza, Anderson, vou conferir. Eu estava achando que era de Salvador. É isso, então. Boa noite, gente. Semana que vem é feriado? Acho que não. É feriado? É amanhã que é feriado. Semana que vem
teremos nossa última aula do quadrimestre. Tá? Boa Então, noite. boa noite, gente. Se puder disponibilizar essa aula o quanto antes, eu agradeço. Tá bom, já estou colocando lá, hoje mesmo, siga. Valeu, obrigada. Beleza, tchau, tchau.